Boa noite, vou começar a live hoje e é um dia muito especial. A gente vai falar dos 3 pilares para que a gente possa ter sucesso no tratamento do câncer. Eu vou aguardar um pouquinho as pessoas entrarem aqui durante a live para que a gente possa fazer essa apresentação. Se você quiser enviar esse aviãozinho para outros colegas, é muito bem-vindo, porque esse assunto é um assunto que eu não tenho abordado nas redes sociais. Seja bem-vindo, Flu, seja bem-vinda, Elo. Fique à vontade para me falar o nome. Muitas vezes pelo usuário eu não consigo ver o nome completo, e também de que cidade que vocês estão falando. Eu gostaria muito de saber o nome de vocês. Se vocês puderem falar, eu vou ficar muito contente. Eu já sempre trago aqui a minha amiga, né, a água, para ir hidratando conforme a gente vai conversando. Hoje eu estou com um celular diferente e eu vou conseguir, durante a minha apresentação, mostrar alguns vídeos e algumas imagens. Então, provavelmente, a hora que eu estiver falando com vocês, vocês vão perceber que a minha tela vai ficar aqui no cantinho, né, de cima, e aqui embaixo, em toda a tela, vai ter outro vídeo ou outra imagem que eu vou apresentar. Eu troquei de telefone, esse telefone ele permite fazer esses malabarismos, né, malabarismos científicos, e é bem legal. Olha quanta gente tem entrado. A Elo é de São Paulo, nutricionista, seja bem-vinda, querida. A Teixeira Cecília entrou, a Ana Lúcia está aqui, a Stephanie está aqui também, a Iva Silva está aqui, seja bem-vinda, a Sá Thalita está aqui, né, se quiserem falar de onde vocês estão aparecendo, né, de onde vocês estão, eu vou ficar muito contente também de saber. Eu estou falando aqui de Campinas, aqui não está chovendo, mas choveu bastante hoje aqui, né, a gente está num mês de bastante chuva. E eu vou começar agora então a minha apresentação. Então vamos lá, meu nome é Alexander, eu sou nutricionista, para quem não conhece, e hoje eu quero ter a oportunidade de mostrar algumas ferramentas que eu desenvolvi que são interessantes para o sucesso no tratamento do câncer. E parece ser muito bom para ser verdade, né, quando a gente fala de sucesso no tratamento do câncer, mas se eu não tivesse vivido essa história, quando eu tive o diagnóstico de câncer com 14 anos, um câncer de origem genética, e a medicina não encontrou a cura da doença, mas eu encontrei o caminho por meio da nutrição, eu não poderia estar aqui para conversar com cada um de vocês. E eu quero aproveitar também já para mostrar resultados positivos com os meus pacientes, que eles têm resultados positivos, e eu vou colocar uma das esposas de um dos pacientes meus para que vocês possam ver com os próprios olhos o resultado que ela está obtendo. Olha que legal. Então vamos lá. Meu nome é Eunice, meu marido foi diagnosticado em fevereiro de 2020 com um tumor neuroendócrino na cabeça do pâncreas. Em março, ele fez a cirurgia, ele pesava 96 quilos. Em junho, ele deu início ao tratamento, pesando 61 quilos. Até que eu me deparei com o Alexander. Contatei, conversamos e ele propôs um plano alimentar para o meu esposo. E esse plano alimentar deu início no dia 31/12 e meu esposo pesava 69 quilos. E em 4 dias, o meu esposo ganhou 1,2 kg. E hoje, dia 24 de janeiro, ele está com 71,4 kg. Nós somos muito gratas porque, graças a Deus, está dando certo para o meu esposo e nós estamos muito felizes. Eu só tenho a agradecê-lo. Meu nome é Eunice. Aí ele vai ficar repetindo, ele fica dando loop. Então, esse foi um dos casos de sucesso, dentre outros muitos que eu tenho, com paciente com câncer. Eu sempre quero trazer essa oportunidade, essa esperança, porque muitas pessoas veem o câncer como uma sentença de morte, mas eu não quero que essa imagem fique junto com as pessoas. Então, a Eunice, que é a esposa do paciente que eu tenho atendido, e ele teve uma melhora do peso dele rápido em 4 dias, né?
aumentou 1,2 kg e antes de completar um mês de tratamento já deu 2,4 kg. Para um paciente que tem câncer de pâncreas, que é um câncer extremamente agressivo, infelizmente. Eu tive câncer de pâncreas, eu sei muito bem como é isso. Então ele é extremamente agressivo e o cuidado é muito importante. E isso talvez esteja acontecendo com você que tenha câncer ou com algum familiar, alguma pessoa que você ama, ele esteja perdendo muito peso. Mas eu não quero que essa pessoa perca esperança, porque a nutrição adequada ela vai ser fundamental para que a gente possa reverter essa situação. Tem 3 pilares que eu coloco como sustentáculos da questão do câncer, né? E a nutrição, sem dúvida, é um dos mais importantes. Eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre esses pilares e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Eu sou um pouquinho de você, né? Então eu tive, no começo, a primeira imagem que tinha na minha mente é: eu quero a cura do câncer, eu quero vencer o câncer. Era a imagem que mais vinha na minha mente. E eu me perdi bastante nesse caminho do tratamento do câncer. E eu me perdi exatamente porque eu consultei profissionais que não tinham experiência no assunto. Ele deu uma travadinha aqui, mas acho que está tudo bem. E qual que foi o prejuízo de consultar tanto médico quanto nutricionista que não tinham experiência no assunto? Ele deu uma travadinha aqui, mas deixa eu ver se está tudo bem. Aí a Pri é meu suporte, né? Falou que está tudo bem. E qual que foi o prejuízo? Eu tive muitos efeitos colaterais por conta do câncer. Eu tive uma desnutrição muito severa, muito grave. E a imunidade minha também foi prejudicada em relação a isso. E o fundamental é que a gente tenha esse suporte, essa consciência no tratamento, de ter contato com quem tem experiência. Então, com 14 anos de idade, eu tive o primeiro diagnóstico de câncer. Eu não sabia que era câncer, nem os médicos sabiam. Há 28 anos atrás, eu tinha qual efeito? O tumor, ele produzia muita insulina, então eu desmaiava. E aí, indiretamente, eu ralava sempre o joelho, a primeira vez eu cheguei a desmaiar, então eu passava muito mal, principalmente depois que eu recebi a orientação de uma profissional da saúde que não tinha conhecimento nesse tipo de problema. Meus pais me levaram para alguns profissionais, né, tanto médico e nutricionista, que não conseguiram resolver, por sinal pioraram a minha situação, mais uma vez fortalecendo a importância de você ter um especialista. E eu vou mostrar uma foto minha, que eu estava de sunga, eu tinha uns 17 anos, 16 anos, eu já tinha operado do câncer, mas eu entrei na cirurgia extremamente magro, eu tinha em torno de 57 quilos, eu saí de 62 quilos para 57. Dá uma olhadinha nessa foto aqui, como é que eu estava. Esse aqui era eu. Essa cirurgia do lado esquerdo foi quando retiraram o tumor do pâncreas, né? Tiraram o baço suprarrenal, a costela esquerda. E graças a uma má orientação, eu tive uma nutrição muito grave. Eu já sou magro, mas imagina você perdendo mais peso por conta de situações como essas. Então, deixa eu só tirar a foto aqui para a gente concentrar no bate-papo. Com 16 anos, né, eu fui para a Unesp de Botucatu, eles fizeram uma avaliação completa e perceberam que eu tinha um tumor no pâncreas. E aí foi a cirurgia que eu acabei de comentar com vocês. Em seguida eu fiz essa operação, né, do pâncreas, tirei os órgãos que eu acabei de comentar. E como eu percebia, desde aquela época, por praticar arte marcial, e a arte marcial me incentivava a alimentar bem, eu tive como foco buscar mais conhecimento em nutrição. Primeiro porque era muito fácil para mim cuidar da minha alimentação. Desde os 14 eu comecei a ter uma preocupação cada vez maior com isso. E a faculdade de nutrição seria uma forma de eu aprimorar esse conhecimento de uma maneira mais científica. Com 23 anos eu estava cursando a Unesp de Botucatu, eu sou da primeira turma do curso de nutrição, e fazendo exames de rotina, porque quem tem câncer conhece essa realidade, precisa fazer exame de rotina, eu fui detectado num aparelho da Unesp, se eu não me engano é um aparelho de tomografia, 3 tumores no fígado. E aí nesse dia foi diagnosticado que eu estava com câncer. Eu chorei muito, acho que foi uma das vezes que eu mais chorei na minha vida, porque eu não sabia o que eu fazia, então eu tinha que decidir naquele momento se eu ia para outro mundo ou se eu escolhia a felicidade. Eu acho que eu não preciso dizer qual o caminho que eu escolhi.
E dessa maneira eu fui encaminhado depois para São Paulo e o próprio exame de imagem da Unesp ele era muito ruim, porque não tinham 3 tumores no fígado, tinham 21 tumores no fígado. Né? E eram tumores naquela época o que a gente chama de inoperável, você não tem recurso no mundo para operar aquele tipo de tumor. E aí por conta passaram alguns tempos, a medicina avançou, né? Eu cuidando da alimentação, cuidando da imunidade, com o avanço da medicina, surgiu uma nova técnica no mundo, essa que é a importância, né, do estudo do câncer, cada vez mais a gente tem mais informação e você precisa cuidar da sua nutrição para que a gente tenha acesso a isso. Eu fui operado do fígado em 2006 e foi retirado 80% do fígado, então por conta da metástase, por conta do diagnóstico errado, foi descoberto o tumor já avançado e eu tive que passar por essa cirurgia em 2006. Nessa época eu já tinha uma alimentação melhor, eu já cuidava com mais cuidado da alimentação, com mais conhecimento científico, isso foi fundamental para o meu tratamento e para a minha recuperação. E depois, em seguida, eu fiz uma especialização na Escola Paulista de Medicina, assim que eu me formei. E quando eu comecei essa especialização na Escola Paulista de Medicina, eu fui convidado por um dos grandes nomes da oncologia no Brasil, que é o professor Marco Túlio. Ele fez parte da cadeira da Unifesp e ele me ensinou todos os passos do cuidado de pacientes graves na área de oncologia. Então, fiz parte da equipe dele. Então, a partir de 2004, ou seja, até hoje são 17 anos, eu comecei a cuidar de pacientes home care e também em hospital. A Pri está me ajudando aqui, que ela está dando suporte. E eu vou mostrar para vocês a foto Primeiro eu mostrei uma foto da primeira cirurgia, que foi no pâncreas, e aí depois eu precisei fazer a segunda para retirar o fígado. Então são 2 grandes cortes. Na verdade, corta a minha barriga de um lado e corta do outro. Parece um V de cabeça para baixo. Eu vou mostrar para vocês verem. Essa aqui é a foto, né? Aqui de baixo você consegue perceber esse corte, que tem tanto da cirurgia antiga quanto da cirurgia nova. É um corte de um lado para o outro. E eu estou aqui vivo para conversar com vocês. Então deixa eu voltar aqui para a imagem. Em seguida, o que aconteceu? Eu comecei a me aprimorar cada vez mais na área de oncologia, de cuidar melhor da minha alimentação e percebi que eu poderia treinar outras pessoas para cuidarem da alimentação delas. Então, por exemplo, eu fui convidado por uma grande universidade no Brasil para viajar aos finais de semana nas 5 regiões do Brasil, treinando nutricionistas para cuidar de pacientes oncológicos. Naquela época eu não comentava com eles que eu tinha câncer, mas eu trazia toda a minha experiência, toda a minha bagagem e todo o meu estudo para que cada nutricionista no Brasil fizesse um trabalho completo, um trabalho melhor. Nesses 17 anos como nutricionista, né, eu já tive o privilégio de atender centenas de pacientes com câncer, e isso me deu uma bagagem muito grande. E aí, no final de 2020, eu pensei em colocar esse conteúdo gratuito na internet. Aí eu comecei a publicar mais informações dentro da internet para as pessoas conhecerem. Hoje, as pessoas que estão aqui no meu Instagram diretamente já sabem disso, né? Eu já tenho colocado no Instagram, Facebook e no YouTube. E eu comecei a pensar de que maneira que eu poderia ajudar cada vez mais pessoas, né? E essa foi uma das maneiras que eu encontrei, porque são conteúdos gratuitos e conteúdos de qualidade. Esse foi um dos objetivos. E aí eu quero mostrar alguns depoimentos de pessoas que consumiram meu conteúdo gratuito e gostaram daquilo que eu postei. Então eu vou mostrar agora para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo o primeiro e eu vou até ler com vocês. Tem aqui que é de da Stephanie, ela acompanha nosso material. Estou achando ótimo, está ajudando muito minha família a lidar com isso, principalmente porque não tinham conhecimento de nada. Não vejo a hora de ver os livros de receitas. O livro de receitas já foi enviado antes da live, viu? Não saiam da live, depois da live dá uma olhadinha no seu e-mail. E eu já comecei a usar alguns vídeos, né? Usar alguns vídeos, provavelmente o conteúdo que eu estou postando. Você é maravilhoso, gostaria muito que as pessoas o conhecessem e passassem a conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Depois tem outro depoimento. Olá, Alexander, bom dia. Seu conteúdo é muito útil.
principalmente para nós pacientes oncológicos. Ele é um paciente oncológico. Você tirou muitas dúvidas sobre alimentação. Eu estava com muitas dúvidas sobre minha alimentação, se privando de comer algo, achando que me faria mal, e o seu conteúdo me ajudou a enxergar o que eu poderia consumir de melhor, né? E aqui outro depoimento. Bom dia, acho muito legal o seu trabalho, tem agregado muito em minha vida, pois eu estou aprendendo muito como aumentar a minha imunidade e também corrigindo alguns erros que eu achava que estava certo. Isso é bem comum quando a gente navega pela internet, né? A gente acha que a informação que nós temos ela é fiel, ela é correta, e muitas vezes ela não é. Por isso a importância do especialista. Dessa maneira, hoje eu vou falar dos 3 pilares, né, da nutrição, para que a gente possa ter um tratamento bem sucedido do câncer. Esse é meu objetivo, esse é o que eu desejo. E o que eu vou mostrar para vocês, no final dessa apresentação, eu vou mostrar uma oportunidade para as pessoas que querem ter um aprofundamento, querem conhecer mais sobre alimentos que previnem recidiva de câncer, que podem proteger o paciente durante o tratamento de câncer, e no final eu faço essa apresentação. Mas antes eu vou trazer um pouquinho dessa parte importante, né, do conteúdo, que é quando a gente pensa no sucesso do tratamento do câncer, você vai dar esses 3 pilares. O primeiro deles vai ser a imunidade, que é fundamental para que nós possamos ter excelente resultado no tratamento do câncer. Paciente com imunidade baixa não faz químio, não faz rádio, não faz cirurgia, ou se fizer, o risco dele é extremamente alto, é extremamente ruim, e se a imunidade estiver boa, essa recuperação é mais rápida. O segundo pilar é o controle do peso. As pessoas desnutrem. Vocês tiveram como evidência as minhas fotos, a minha realidade. Se conhecerem pacientes também vão saber que isso é muito comum em cânceres do sistema digestório. E é importante que a gente mantenha esse peso e ajude esse paciente a manter o peso saudável, porque a desnutrição mata mais rápido do que o câncer. Então é fundamental que a gente tenha essa atenção. E o terceiro pilar é o que a gente fala de efeitos colaterais do câncer. O câncer tem uma atividade muito enérgica sobre o corpo, e a gente tem alimentos que podem minimizar os efeitos do câncer. Isso já é redondamente conhecido pela literatura. E a gente também tem efeitos colaterais de quimio, radioterapia, cirurgia e outros medicamentos que desequilibram o organismo por um bom motivo, mas a gente pode recuperar esse desequilíbrio por meio da nutrição. Então a gente tem esse tripé, né? E eu vou trazer algumas dicas para vocês agora, e eu vou usar meu computador aqui como uma espécie de roteiro. Então talvez algumas vezes eu dê uma olhadinha para baixo, exatamente porque eu não gosto de me perder nesse fio da meada. Limitado aqui para conversar, e eu vou abrir aqui e vou conversar. Então vamos lá. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes se divulga como milagroso o alimento? Eu não tenho essa conduta de traçar a nutrição, o alimento como milagroso. Isso não faz parte da minha conduta e muito menos da parte científica. Mas é comum na internet a gente ver, come tal alimento, come isso cura, isso resolve, isso tal. Eles são importantes, são coadjuvantes, mas não são a cura. Porque, imagina, se tivesse um alimento que curasse, toda a população já teria morrido, porque esse alimento não está disponível para todo mundo. Então, o que faz a pessoa realmente melhorar a imunidade, ela ter força para lidar com o câncer? O principal nutriente que está associado a isso se chama proteína animal. Então, poucas pessoas abordam isso, poucas pessoas se aprofundam nisso, e a proteína animal é extremamente importante para que a gente possa aumentar a imunidade, para que a gente possa controlar o peso e controlar os efeitos adversos do câncer. Poucas vezes você vai ver conteúdos como esse na internet, porque a gente tem um histórico de 2,6 milhões de anos observando o homem das cavernas até hoje, vencendo diversas doenças, usando como principal fonte de energia a proteína animal, usando a proteína do boi, a proteína do porco, a proteína das aves, a proteína do peixe, que é essencial para melhorar a imunidade e para ganhar peso. Então, se eu falo de proteína, olha que ponto importante, em especial proteína animal. Ela tem alto valor biológico. Traduz, Alexander. Ela vai ajudar você a fazer a pele, fazer os ossos, fazer o cabelo, fazer hormônio,
fazer substâncias que protegem você contra antioxidantes. A glutationa peroxidase é uma proteína, então ela protege esse organismo de diversos oxidantes natural, que a gente muitas vezes tenta suprir com alimentos, mas só alimento específico, né, A, B ou C, ele não vai estar disponível para todos. A proteína animal, de forma geral, ela está disponível para toda a população na Terra. Então, é muito mais fácil a gente pensar na proteína animal como um dos principais amigos para que a gente possa tratar o paciente com câncer. E além do alto valor biológico que eu acabei de comentar para vocês, a gente tem uma alta quantidade de ferro, que ajuda na questão da anemia. A anemia é um dos problemas graves no paciente com câncer, que faz ele ficar prostrado e sem vontade de se cuidar. A gente tem o zinco, que é um importante antioxidante, ele auxilia na imunidade, então é outro ponto positivo da carne para o consumo da população com câncer. Eu tenho a vitamina B12, por sinal, a vitamina B12 só existe em produto de origem animal. A pessoa que segue uma linha vegetariana estrita, por exemplo, vegano, ele não consegue ela por via vegetal, ele precisa dessa fonte que é de origem animal. No caso, hoje, da indústria, já é possível produzir essa B12 para suplementá-lo. Mas nas pessoas que comem carne, ele já tem disponível para o próprio consumo. Então, essa é uma parte muito positiva. E outro ponto que poucas pessoas abordam, a gordura, a carne, ela tem, a carne em especial, carne de boi, ela tem bastante gordura monoinsaturada. Ela tem gordura saturada, principalmente as carnes gordas, mas tem a monoinsaturada. A gordura monoinsaturada, além de trazer saciedade, além de proteger o organismo para a imunidade, é um nutriente que vai evitar que você desequilibre a sua balança e gere excesso de carboidrato, que é um dos nutrientes que a população do mundo mais ingere, por isso que ela cada vez mais está ficando obesa. Não estou falando que é proibido comer carboidrato, mas é muito interessante perder o medo da gordura natural. Exemplo disso, de povos que só comiam carne, a gente tem os esquimós, o nome científico, né, seria Inuit, que são os indígenas que vivem no Polo Ártico. A gente tem os índios no Brasil, que até 1970, 1990, a incidência de câncer neles era extremamente pequena, e veja que eles fumavam também, não estou falando que cigarro faz bem, mas eles tinham uma alimentação rica em aves, rica em peixe, rica em outros animais, porcos do mato, e até mesmo na mandioca, e mesmo assim não desenvolveram câncer como se desenvolve hoje por conta da nossa alimentação. A Cecília falou que está picotando, me digam por favor se o vídeo está picotando para vocês também. Né? Se tiver, você me dá um oi que aí eu volto a informação. Tem o ponto importante também da alimentação. Eu sempre falo do arroz e feijão como alimentos básicos para fornecer nutrientes saudáveis e para dar energia. E outro dia uma pessoa comentou, nossa, mas eu não como arroz e feijão, o que eu faço? Você pode comer os primos do arroz, né? Ou, na verdade, os alimentos que fornecem energia como o arroz funciona. Por exemplo, os índios comiam a mandioca. Então, a mandioca pode ser uma fonte de energia, assim como o arroz é. O trigo em grãos é uma oportunidade para a pessoa consumir energia também, principalmente quem tem câncer no sistema digestório, fígado, esôfago, cabeça e pescoço, pâncreas, intestino, ele é uma fonte de energia, esse paciente desnutre muito rápido, o carboidrato pode ajudar. A gente tem, além da mandioca, batata, cará, inhame, mandioquinha, todos eles como substitutos. E quando eu falo do feijão, se a pessoa não gosta, existe feijão carioca, feijão preto, feijão fradinho, feijão jalo, feijão vermelho, feijão bolinha, tem diversos feijões. Faz de conta que esse paciente não gosta de nenhum deles. Aí a gente tem um primo. Um dos principais primos do feijão é a lentilha, que tem alta quantidade de proteína, até mesmo mais do que o feijão, tem alta quantidade de ferro, tem uma quantidade boa de zinco, ou seja, de novo o papel da proteção da imunidade, e a gente tem o inositol hexafosfato. Essa substância está associada à proteção do câncer. Então, olha que interessante, eu tenho uma substância que pode proteger contra o câncer de intestino, não colocando ele como milagroso, mas como um aporte, como uma oportunidade de você incluir saúde. Se a pessoa não gostar da lentilha, tem grão de bico, a gente tem ervilha, que podem também fazer parte
desse aporte de proteínas. Esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar, a gente fala do controle do peso. Como eu falei, a desnutrição mata mais rápido do que qualquer câncer e até mesmo do que qualquer Covid. Em menos de uma semana, um paciente com câncer, se não se alimentar bem e não cuidar da alimentação, infelizmente a desnutrição pode derrubar ele mais rápido do que o câncer. Então, um olhar que eu costumo trazer para as pessoas é o seguinte: um paciente que pesa 50 quilos, em um mês ele perde 5% do peso, ou seja, 2,5 kg, isso é grave, isso precisa de uma atenção enérgica da nutrição, porque 5% do peso em um mês é muito acelerado. Ah, mas eu conheço uma pessoa que perdeu 10, 20% e ela não tem câncer. Aí não tem problema, ela está seguindo alguma dieta com algum profissional que está acompanhando o equilíbrio orgânico dela. Mas se eu falo no câncer, a redução do peso pode significar morte para ela. Então 5% é o valor gravíssimo que, se em 30 dias essa pessoa perdeu, tem que ligar o alerta ultravermelho. Ah, ele perdeu uma semana, é mais do que vermelho, é 4 vezes mais rápido. Então esse olhar, essa atenção a gente precisa dar, porque em poucos dias esse paciente pode atingir uma desnutrição que a gente não consegue mais voltar. É muito mais difícil fazer um paciente desnutrido com câncer ganhar peso do que uma pessoa que não tem a doença. Então, fique bastante atentos em relação a essa porcentagem, esse valor que eu estou falando. E aí, quais são os alimentos que vão ajudar? A proteína animal ajuda, os carboidratos também ajudam, que fornecem bastante energia, assim como esses que eu falei. A Eveline falou que o volume está baixo. Eveline, eu vou aumentar um pouquinho meu som aqui no Gogó, e aí você me fala se você está ouvindo bem, tá bom? Ou se quem tiver com dificuldade, põe o fone de ouvido que ajuda. Só deem um feedback para mim em relação a isso, porque aí eu faço o controle por aqui mesmo, combinado? Mas obrigado, viu, Eveline? Obrigado por me informar. Outro ponto importante que a gente precisa frisar em relação aos 3 pilares, eu já falei 2, é a questão do suporte nutricional. Suporte nutricional de que maneira, Alexandre? Em relação aos efeitos do câncer, deu uma travada. a Pri falou que deu uma travadinha, vou aproveitar para beber água. Se continuar ruim o áudio deles, eu não estou conseguindo ver. Você tem o fone. A Pri falou que se continuar ruim o áudio, ela sugeriu para que eu colocasse o fone. Aí eu vou aguardar vocês para me darem, por gentileza, um sinal, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho todo o conteúdo. Tá bom? Mas eu estou na parte do suporte nutricional em relação aos efeitos colaterais do câncer. Quando a gente fala, por exemplo, de pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia ou cirurgia e que sentem bastante enjoados, existe um alimento que é utilizado como tempero, que é o gengibre, que ele tem efeitos extraordinários para a saúde. A Pri falou para eu colocar o fone, a Pri é minha esposa. E aí eu acho que vocês vão conseguir me ouvir melhor. Bem, vamos ver se agora vocês estão conseguindo me ouvir. Está melhor agora? Só me deem, por gentileza, um sinal para ver se eu estou... Melhorou, né? Que legal. Obrigado, viu, pessoal, pela informação. Deixa eu até aumentar aqui, ó. E eu estava falando do gengibre, que seria um importante aliado em relação a vômito, em relação a enjoo. O que acontece nessa situação? O paciente vomita, o paciente sente mal, porque a quimioterapia faz isso, a radioterapia faz isso. Só que vomitar demais, eu preciso dar um suporte nutricional para essa pessoa. E o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O gengibre, se você pega, por exemplo, uma colherzinha de café, um pedacinho de gengibre, in natura mesmo, e mastigar antes de fazer a quimioterapia, ele colabora muito, mas muito para a cessação de enjoo. Na verdade, todos os pacientes que eu fiz essa sugestão, ele teve excelente resultado. Se por acaso algum paciente que fizer isso não tiver, aí a gente vai usar o gelo. Então, o gelo ele tem uma propriedade anestésica, ele tem uma propriedade também especial para essa sensação de enjoo. Você pode pegar, por exemplo, a própria água, ou água de coco, ou um suco de limão sem açúcar, claro, um suco de maracujá com mais água do que a própria fruta e colocar numa forminha de gelo.
Dessa maneira, a hora que ela congelar, ele usa para chupar nos momentos meia hora antes de comer. Então ele indiretamente começa a colaborar com essa sensação do enjoo que é muito comum no paciente com câncer. Pode ser utilizado também a canela tem efeitos muito positivos em relação a isso. Pode ser o pozinho de canela ou colocar um pedacinho de pau de canela dentro da água e colocar essa água na geladeira, então ela vai liberando o aroma. A canela tem um papel incrível nessa situação. Pode ser uma oportunidade para esse paciente que está vivendo isso. E outro ponto importante de efeito colateral da própria doença, que é o câncer, que tem um papel muito grave de desnutrição, e poucas pessoas abordam ele, eu quero frisar bastante com vocês, é o consumo de pelo menos 2 vezes por semana de peixes de água profunda. Alexander, o que é o peixe de água profunda? Peixe de água profunda é o salmão, atum, arenque, cavalinha. Todos eles são essenciais, pelo menos em 2 refeições na semana. Se a pessoa quiser consumir mais, é muito positivo. Por qual motivo? Porque esse alimento ele tem uma quantidade especial de uma gordura que ajuda muito na questão do câncer, que é o ácido eicopentazeinoico. Ajuda de que maneira, Alexander? Eu sei que você já falou que ele é bom para a imunidade, eu sei que você já falou que ele é bom para o papel anti-inflamatório, e é exatamente isso que eu quero trazer. Se a gente fala de papel da imunidade anti-inflamatório, a gente está falando dos 2 principais aliados para que esse paciente não entre em desnutrição. A desnutrição no câncer, ela leva o paciente a um processo inflamatório grave que muitas vezes ele não consegue reverter. Tanto que vários suplementos que são utilizados para pacientes com câncer usam o óleo de peixe ou o famoso ácido eicosapentaenoico para que esse paciente possa se recuperar. Mas você pode ter esse benefício comendo esses 2 peixes por semana e para cada paciente a gente vai equilibrar aquilo que é mais interessante para a saúde, né? Para cada caso, como a gente sempre diz, é um caso. Então o foco seria o seguinte, que a gente possa ter atenção nesses 3 pilares. A gente vai ter a questão do consumo da proteína animal, né? O paciente para melhorar a imunidade é muito importante, junto com os nutrientes que eu comentei. A gente vai ter o controle do peso, lembrando dos 5%, e a gente vai ter de novo o peixe e vai ter de novo o gengibre, canela e outros alimentos que vão ajudar na hidratação e vão evitar nessa situação do enjoo. Mas o que é comum as pessoas fazerem? O que é normalmente a prática? A pessoa recebeu o diagnóstico de câncer, ela fica desorientada, ela fica perdida e ela busca informação. Onde que ela vai buscar? No Dr. Google, é o doutor mais famoso do mundo. E aí muitas informações que são passadas na internet são de profissionais sem experiência, sem conhecimento prático com o paciente com câncer, e essas orientações fazem essas pessoas piorar, assim como lá atrás, infelizmente, eu consultei profissionais sem experiência e piorei bastante. Indiretamente essa questão do achismo, né? Eu acho que fez bem para minha tia, fez bem para fulano, então eu acho que vai fazer bem para você. Não faça isso, é sua vida, é a vida de quem você ama. É extremamente perigoso a gente buscar o achismo numa doença complexa que é o câncer. Aqui eu sempre comento, em nenhum momento eu digo que nutrição é um milagre, mas ele é um dos maiores suportes que a medicina tem para que você tenha sucesso no tratamento. O paciente que recebe essa notícia do câncer, né, eu preciso oferecer para ele a nutrição adequada para que ele possa ter um resultado melhor no tratamento. E a minha questão, né, o ponto principal é que eu trago várias informações para que vocês possam ter sucesso nesse tratamento do câncer. Infelizmente, mesmo fazendo os vídeos pequenos ou as lives, ou aqui hoje, é muito difícil eu trazer uma informação profunda e completa para que a gente possa entender uma situação individual, uma situação do câncer. Existe muita informação sobre o câncer. E pensando nessa situação, eu estou criando uma oportunidade para você ser mentorado por mim. Alexander, o que seria isso, né? Essa mentoria? Eu vou falar o seguinte, eu já adianto para vocês que não é barato fazer uma mentoria comigo. Se você for buscar informações de cursos tradicionais que você encontra pela internet, o valor que eu cobro pela mentoria é extremamente diferente do que você vai encontrar por aí.
E para quem que vai ser essa mentoria? Então, olha que interessante. Para quem recebeu o diagnóstico de câncer, para quem está fazendo o tratamento de câncer ou para quem teve câncer e quer prevenir a recidiva. É fundamental que a gente ofereça nutrientes para não formar câncer de novo. Isso é fundamental que a gente tenha atenção. E para você que tem algum familiar com câncer, tem algum pai, mãe, filho, tio, sobrinho, primo que tenha câncer também, essa mentoria ela vai ser voltada para você. Dessa maneira, eu estou pensando, né, que talvez você fale, poxa, Alexandre, mas eu já consumo o seu concurso gratuito, né, seu conteúdo gratuito. E aí, como é que fica essa questão, né? Eu já tenho aí, você tem mais de 45 vídeos, acho que, Pri, hoje é a 45ª live? Acho que a 46ª live que eu faço hoje tem bastante conteúdo gratuito e tem, porque a minha intenção é levar cada vez mais informação. Mas essas informações que eu coloco na internet, elas não têm uma sequência, não têm uma metodologia e são peças de um quebra-cabeça que dificilmente você vai conseguir montar. Por qual motivo? Porque você não conhece todo o processo e porque eu, Alexander, não coloquei as principais peças para o tratamento do câncer na internet, exatamente para não gerar uma espécie de autotratamento e de confusão. Então as principais peças do quebra-cabeça estão na mentoria comigo. Existe muita informação gratuita, de boa qualidade, sem dúvida alguma, mas sozinho você não consegue juntar essas peças exatamente por falta desse conhecimento científico e porque nem todas as peças estão ali. Então, muitas vezes as pessoas me procuram para eu responder perguntas, eu sempre, na medida do possível, respondo, são várias pessoas, só que muitas vezes eu fico só naquela resposta sim e não. Eu não consigo aprofundar, porque eu preciso conhecer mais dessa pessoa, eu preciso conversar com ela ao vivo, eu preciso entender o histórico dela. Dessa maneira, qual que é o meu desejo, né? O que eu quero apresentar para vocês? Eu quero fortalecer que essa mentoria não é uma consulta nutricional, não vou fazer consulta individual, é exatamente uma mentoria, né? E o que seria essa mentoria? É uma metodologia que eu desenvolvi nesses 17 anos trabalhando com pacientes oncológicos, assim como eu mostrei para vocês, e com esses 28 anos de experiência comigo mesmo. Eu fui meu primeiro paciente, né? Com 14 anos de idade eu já estava cuidando da minha saúde, sem saber que indiretamente isso era relacionado à questão do câncer. Nessa metodologia eu vou aprofundar muito mais nesses 3 pilares que eu comecei a falar para vocês. Na verdade é a primeira vez que eu falo dos 3 pilares aqui em live, que é a questão da imunidade, que é a questão do controle do peso e que é a questão dos efeitos adversos da quimiorradiocirurgia e do próprio câncer, que muitas vezes a gente não tem essa formação, né? O profissional que está do outro lado, a pessoa que precisa da atenção, não tem essa formação. E esse conteúdo vai ser dividido em 6 módulos. Cada um desses módulos ele vai representar uma conversa online nossa, que normalmente de 2 horas, com meus alunos, né, que vão fazer parte da mentoria. O curso como um todo tem 10 horas, e essas 10 horas, elas vão, quem não puder assistir esse conteúdo online, ele vai poder assistir ele gravado, então vai ter essa possibilidade de você conseguir fazer isso. E esses 6 módulos seriam o que, Alexander? Eu vou falar de forma en passant, de forma rápida. Então, o primeiro módulo a gente vai falar sobre equilíbrio nutricional em relação a carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais. A gente vai falar no segundo módulo as estratégias nutricionais para você aumentar a sua imunidade, tanto para a pessoa que está em tratamento, quanto para a pessoa que quer evitar recidiva, comentando sobre os alimentos antioxidantes, compostos bioativos, chás, extratos, pós e muitos outros. O módulo 3, o que eu vou falar? As estratégias nutricionais para minimizar o efeito do câncer. O câncer é extremamente agressivo e a gente precisa tratar essa pessoa, precisa lembrar que ela precisa de cuidado. Eu vou falar dos efeitos adversos da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia ou de outro tratamento que esse paciente esteja fazendo, utilizando a nutrição para reverter essa situação. E
o paciente, ele muitas vezes não tem só câncer, né? É muito fácil. Você fala assim, ele só tá com câncer, né? Como se fosse pouco. Eu tive, eu sei muito bem essa história. Mas às vezes a pessoa tem hipertensão, e aí, como é que fica? Ele tem diabetes, e aí, como é que cuida dele? Ele está numa situação que ele está anêmico, ele está numa situação que ele tem colesterol alto. Então, para cada uma dessas situações, eu vou trazer caminhos e estratégias nutricionais para que você possa ter esse suporte adequado, ter essa apresentação de qualidade e aprofundada. Isso faz parte do módulo 5. No último módulo, eu vou abordar os cuidados nutricionais do paciente com câncer, por exemplo, a questão da suplementação, se necessário, a questão da dieta interal, se necessário, a questão dos cuidados paliativos, se necessário. Né? A Eveline apontou muito bem, já trazendo o termo científico, quando a gente fala de doença cardiovascular, quando a gente fala de problemas de colesterol, de hipertensão, diabetes, a gente está falando de comorbidades. Né? Mas como nem todo mundo conhece esse termo, Eveline, eu evitei de falar ele aqui durante a apresentação. Então, como é que eu vou entregar esse conteúdo? Eu nem sei se a Pri já deixou disponível para as pessoas acessarem. Mas a mentoria vai ser distribuída em aulas online, como eu já falei, ao vivo, porque eu acho que é muito rico esse contato ao vivo com as pessoas. Você vai me perguntar diretamente, olho no olho, meus alunos, um grupo fechado, né? Só para quem vai fazer parte da mentoria, é um grupo VIP. E você vai falar, eu não tenho tempo, Alexander, de assistir a mentoria, como é que eu faço? Né? No dia que você marcar, eu tinha um compromisso, eu tinha isso. É bem simples, eu vou deixar ela editada e gravada ali na plataforma do Hotmart, que vai ser a plataforma onde a gente vai utilizar. Então você vai ter essa flexibilidade para poder assistir no momento em que você quiser. Se você, por exemplo, ao vivo não fez a pergunta, como é que você vai fazer? Você pode estar se perguntando. Você vai fazer essa pergunta para mim por e-mail. Tem um e-mail meu que eu vou deixar e aí vocês vão se comunicar direto comigo durante esse tempo que a gente fizer essa mentoria, né? É a primeira mentoria que eu estou fazendo online com os pacientes. Qual que é o tempo de acesso? Isso é bem importante, viu? O tempo de acesso são 90 dias. É bastante tempo e bastante conhecimento e troca de informação que a gente vai ter de aula ao vivo e aula gravada para todo esse conteúdo de mentoria, e você vai poder tirar dúvida por e-mail. Vai ter um e-mail meu que você vai escrever e eu vou ler especificamente cada um. Eu, Alexander, não é minha equipe que vai ler. Sou eu, Alexander, que vou ler e vou responder essas mensagens para vocês, que forem meus alunos. Qual que é o benefício, né? Às vezes você pergunta, o benefício do online eu sempre gosto de destacar. É a liberdade. Você pode assistir em qualquer lugar que tenha acesso à internet, no conforto da sua casa, com a roupa que você tiver, da maneira que você quiser ficar, no sofá, na cama, em qualquer lugar, na casa de um familiar, no trabalho, se assim for permitido. Então você tem essa liberdade, que acho que é algo bem importante nesse período de pandemia que a gente está vivendo, e eu tenho valorizado bastante isso. As aulas vão ser às terças-feiras, 2 vezes por mês, às 19 horas. Já vão ter as datas depois que eu vou passar por e-mail para cada aluno que entrar. Eu vou informar os dias já pré-programados que a gente vai ter as lives. E aí você pode falar assim, poxa, mas esse intervalo de 14, 15 dias não é muito grande? Eu acho que não, sabe por quê? Imagina se eu pegasse 10 horas e colocasse direto para vocês assistirem agora. Muitas vezes a pessoa fica confusa, ela não sabe onde ela começa, onde ela vai. Eu já fiz todo o conteúdo em sequência, passo a passo, tintim por tintim, segurando na sua mão para ajudar você nessa transformação. Então vai ser muito mais rico e muito mais forte esse aprendizado do que, no meu entender, deixar todo o conteúdo gravado para vocês. Com a diferença que ao vivo você já pode tirar dúvida diretamente comigo. Isso é uma grande vantagem que eu faço na mentoria. O tempo de cada aula, né, a gente vai desenvolver esses conteúdos, esses módulos que eu já falei para vocês. A primeira aula nossa, aula ao vivo, com conteúdo do módulo 1, vai ser no dia 9 de fevereiro, que é uma terça-feira, mas eu quero ver os meus alunos antes da mentoria e a gente vai marcar um encontro no dia 4 de fevereiro, que vai ser... Perdão, Pri? Vai ser uma quinta-feira. O único encontro nosso na quinta-feira vai ser no dia 4 de fevereiro, que vai ser sem ser nessa quinta,
na próxima quinta a gente vai ter esse espaço para eu entender a expectativa sua, para eu apresentar um pouco melhor a metodologia, o conteúdo e falar também dos bônus que vocês vão receber durante esse curso. E aí você está se perguntando o preço da mentoria, né? Como eu falei, não é algo barato, não é algo igual aos cursos tradicionais, mas eu tenho uma oportunidade interessante para quem usa o cartão de crédito, que é dividir esse valor em até 12 vezes. Então, seriam 12 parcelas de R$ 97,14, né? São 12 parcelas de R$ 97,14. Alexandre, eu quero pagar em uma vez. Se você pagar à vista, você tem um desconto maior, porque esse juros é do próprio Hotmart, não é meu. Então, se você pagar à vista, o valor ficaria em R$ 997 à vista, pode ser boleto, pode ser débito, pode ser PayPal, Samsung Pay, Google Pay. Tem várias ferramentas digitais ali que você pode utilizar, assim como o débito, transferência que a Hotmart disponibiliza para você. O pagamento não é comigo, é na própria Hotmart. Eu vou deixar esse link para você ser meu aluno da mentoria na minha bio, então eu vou deixar esse link ali. A Pri, que é minha esposa, vai colocar daqui a pouquinho esse link. Em relação ao valor, R$ 97,00, né, talvez alguma pessoa fale, poxa, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí eu trago uma reflexão para você. Quantas vezes por mês a gente gasta mais de R$ 97,00 com algo que prejudica a nossa saúde ou com algo que não agrega nada na sua vida? Quantas vezes a gente faz isso? Muito mais do que 97 por mês. Ou eu posso trazer a minha situação pessoal, que eu paguei uma das moedas mais preciosas da minha vida, eu paguei a moeda mais cara, que foi ter consultado profissionais que não tinham experiência no assunto. Foi a conta mais paga que eu paguei, que eu usei até hoje, com um diagnóstico tardio do câncer, com desnutrição, com fraqueza, com 2 grandes cirurgias que vocês puderam ver as fotos aí. Esse foi o preço que eu paguei, por não cuidar de ter o contato com alguém que era especialista. Com 14 anos de idade eu não tinha oportunidade de conversar com alguém que tem a experiência que eu tenho hoje, infelizmente. E nesse sentido, né, eu quero falar de uma garantia que eu quero trazer para você, porque é muito comum quando as pessoas vendem alguma coisa, falar assim, não, você tem que comprar, você faz isso, faz aquilo, né? Essa venda vai estar disponível até terça-feira, que é dia 2 de fevereiro, né? Hoje é dia 28, 29, 30, 31, 1 e 2, ou seja, de quinta até o dia 2 de fevereiro, você tem possibilidade de comprar, então dá para você... existe a possibilidade, por conta da procura, de eu fechar o carrinho antes do dia 2, existe essa possibilidade. Dessa maneira, o que eu quero trazer? Que talvez se você deixar para comprar depois, eu não posso garantir essa vaga. Então, para ser honesto, para ser sincero, eu não posso falar que vai ter até terça-feira. A princípio vai ter, mas eu não vou garantir que vai ficar aberto até lá. Mas eu quero trazer outra situação importante também, que é o seguinte, às vezes você tem acompanhado o meu canal, você gosta do meu canal, você gostou da proposta da mentoria, mas na hora que você entra lá, você viu que não é para você. Você viu que esse curso, eu fiz uma expectativa diferente daquela que você esperava. Então, diferente dos cursos que oferecem só 7 dias de garantia, que isso é lei, ele não está fazendo graça, ele está cumprindo a lei, eu ofereço, eu confio na minha mentoria, confio na minha capacidade e na minha habilidade de transformar vidas, que eu ofereço 15 dias de garantia incondicional. Se você não gostar do curso, não for aquilo que eu prometi para você, você pode desistir dele e eu vou te devolver o dinheiro, inclusive as taxas que você utilizou no cartão. Então, você passou no cartão, foi um valor maior, foi isso e aquilo, todas as taxas serão devolvidas em 15 dias corridos a partir da sua aquisição, a partir da compra. O que você precisa fazer? Manda um e-mail para mim, que a minha equipe já vai fazer o estorno desse valor para você e eu não quero justificativa, você não precisa me justificar. O dinheiro é seu e só você sabe o melhor lugar para investir ele, tá bom? Então esse é um grande diferencial que eu trago nos trabalhos que eu faço, né, de contato com os pacientes. E se você achou que está muito bom, tem mais coisas ainda. Eu tenho 4 bônus
para oferecer. Então, para cada módulo vai ter um material complementar em PDF para você acessar e para você ler quantas vezes você quiser. Esse material vai ser seu. Eu vou abrir um grupo exclusivo no Facebook para você que vai ser meu aluno. Você vai ter o privilégio de estar num espaço exclusivo para pessoas que vivem a mesma realidade de você, a mesma situação que você, as mesmas dores que você. Ele vai fazer parte ali desse grupo. Essas pessoas entendem muito mais a sua realidade do que o mundo lá fora. E eu vou ser o membro mais ativo dessa comunidade, colocando à disposição, tirando dúvidas, trazendo atividade para os alunos que ali fizerem parte, que é a minha intenção. Durante a mentoria, pode ser que você tenha alguma dúvida, né, em relação ao resultado que você está tendo a partir da sua saúde ou da imunidade. E aí eu criei duas ferramentas, na verdade eu criei uma ferramenta e a outra eu estou desenvolvendo com vocês, que é a seguinte, a bússola da saúde. Muitas vezes é difícil a pessoa saber se ela está melhorando, se ela não está melhorando, então eu desenvolvi uma ferramenta que é um mapa orientativo que ele vai ajudar você em 4 pontos essenciais no tratamento do câncer. Quem vai ter acesso a ele é só você que vai fazer parte do grupo da mentoria, desse grupo exclusivo, para poder ter acesso. Então, a cada 15 dias você preenche essa bússola e aí você já vai ter o resultado a cada 15 dias de como é que está sendo a sua evolução e você já pode até tirar e mostrar esse resultado na própria mentoria dos módulos que nós vamos fazer. Ou se não puder ser nela gravada, você faz nela ao vivo, você faz com ela gravada, sem problema algum. O outro bônus, que é extremamente incrível, eu nunca vi esse bônus em lugar algum, que é uma análise individual da evolução da sua imunidade. Então, do começo do curso até o final do curso, o médico normalmente solicita exame de hemograma, e isso é prerrogativa dele para fazer, não vai ser do Alexandre. Se ele solicitar esses exames de hemograma e você enviar para mim durante o curso, não adianta enviar no final ou depois, que eu não tenho como fazer análise de evolução. Se você enviar durante o curso, já nos primeiros dias, eu vou fazer um feedback, uma análise de como é que está indo a sua imunidade, de acordo com a situação sua atual e do que você vem seguindo das minhas orientações. Esse bônus é extraordinário, é incrível, que vai ser individualizado. A bússola é coletiva, você faz com você e você traz o seu relato e comenta conosco, mas quando a gente fala da análise do hemograma, da evolução da imunidade, é individual. Eu vou dar feedbacks específicos para você, o que está acontecendo para a sua imunidade estar baixa, ou o que está acontecendo para ela não ter melhorado tanto. Tem pacientes meus que eu vou fazer essa análise apurada e eu vejo que ele não está consumindo a quantidade de alimento XYZ que faz aumentar a imunidade. Aí não aumenta mesmo. A partir do momento que ele volta a consumir, a imunidade dele volta a melhorar. Não é uma consulta nutricionalista, só uma avaliação. Esse olhar que eu vou trazer para você não é uma consulta que eu vou ter um vídeo online com você e tudo mais. Eu vou escrever por e-mail ou na própria evolução das mentorias, eu vou comentar com você situações que você pode fazer para melhorar e eu vou mandar por e-mail também essas informações. Não significa uma consulta, seria uma mentoria, a passos que você vai desenvolver e que trazem excelentes resultados. Então a gente está chegando aqui no final já da minha apresentação. Então, se você se interessou por essa oportunidade, a Pri colocou, para quem quiser adquirir a mentoria, é só acessar o link da bio ou copiar esse link a seguir e colar no seu navegador. Então, se você clicar nesse link aqui do Instagram, você não consegue, que o Instagram não permite. Então, você cola ele no seu navegador, que você já consegue adquirir agora o curso, ou você clica no link da bio. O que é o link da bio, Alexander? Embaixo do meu perfil, da minha fotinha e dos inscritos, existe uma linha em coloração diferente, que é o link. Você clica nele que ele te direciona para você se tornar meu aluno. E aí já manda um direct para mim, que eu já vou mandar um link para você fazer parte de uma outra parte importante do grupo, que é um grupo exclusivo do Telegram, que eu criei para você, que vai ser meu aluno. Então já manda o link e você já vai fazer parte desse grupo instantaneamente, tá bom? Fiquem de olho no e-mail, que eu vou me comunicando com vocês durante esses dias, para que a gente possa conversar. O e-book já está lá para vocês acessarem, vai ser muito importante nossos alunos desenvolverem essas receitas, vou ficar muito contente. Outras pessoas que quiserem
acessar a receita e colocarem, me marcarem, eu vou repostar isso também, né? Isso é importante. O meu e-mail muitas vezes pode ir no spam de vocês ou na aba promoções, então favoritem o e-mail contato@alexandermarcelos.com.br, porque ele vai ser a principal ferramenta de comunicação. E vocês querem me perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu estou no finalzinho da live aqui. Mas às vezes ela fica mais de 60 minutos. Quem quiser perguntar. Esse vídeo eu vou deixar ele gravado, né, até terça-feira, depois eu vou tirar ele do ar. Até terça eu deixo ele com vocês. E então eu aproveito muito para agradecer a oportunidade de vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para ficarem aqui comigo. Eu agradeço o carinho de todas as mensagens que eu sempre recebo de vocês, todos os apontamentos positivos em relação ao meu trabalho. Isso dá cada vez mais energia para que eu possa produzir o conteúdo gratuito que eu faço na internet. E eu aguardo você que vai fazer parte da minha mentoria, que vai ser minha aluna ou meu aluno, para a gente dar um passo a mais no sucesso do tratamento do câncer, tá bom? E amanhã eu vou fazer uma... Amanhã é sexta-feira, eu vou fazer uma live às 6 da manhã e às 18 horas. Eu vou fazer 2 lives amanhã, tá bom? Então às 6 eu já vou fazer uma live sobre câncer e linfoma, trazendo algumas novidades em relação a isso. E à noite vai ser a live sobre câncer e pâncreas, cuidados nutricionais no câncer de pâncreas. É isso mesmo, né, Pri? Eu acredito, acho que vai ser do pâncreas, a Pri vai dar uma olhadinha, mas vai ter live, né? Às 6 da manhã eu já vou falar com vocês, às 18 horas eu já vou falar com vocês e a gente continua se comunicando aqui pelo conteúdo gratuito e eu já dou votos aí de conversar com os alunos da turma de mentoria, do curso de mentoria, né? Do grupo de mentoria que eu vou auxiliar e que eu vou tutorar, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho e a gente se vê na mentoria. Estou desligando.